Aquele boa tarde, meus queridos, como vocês estão? Estamos de volta para mais uma aula de ciências. Estão sentindo alguma coisa diferente? Estão sentindo alguma coisa diferente? Professor Robson Lima de barba, barba grande e a blusa verde. Vocês nunca me viram gravar aula de blusa verde. Deixei em casa as de sempre. Deixei em casa e hoje peguei uma blusa nova para gravar uma aula para vocês. Bom, gente, tirando as brincadeiras, hoje nós vamos mais uma vez, né, Ciências, dia 29/7, vamos continuar nossas aulas sobre o corpo humano. Lembra que na aula passada nós estudamos sobre as células? Lembra que na semana passada nós falamos que as células é a menor parte do corpo humano, que o corpo humano é formado por trilhões de células, vimos as características da célula e a partir de hoje nós vamos entrar nos sistemas do corpo humano. E hoje em específico vamos falar sobre sistema locomotor. Sistema locomotor nada mais é do que fazer a gente se locomover. É a parte do nosso corpo que nos ajuda a andar, a correr, a pular, ou seja, que faz o nosso corpo se movimentar. Sistema locomotor. Mas vamos falar sobre sistema digestório, sistema urinário, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestório. Vamos falar sobre todos os sistemas do corpo humano, claro, de uma forma básica, mas para que nós possamos entender que somos criação perfeita de Deus. Criação perfeita de Deus que nós conseguimos ver também em 1 Coríntios 12, 14 e 20, que fala diretamente sobre a formação do corpo humano dividido em muitos membros. Não sabeis que o nosso corpo é formado por muitos membros? Mas todos eles são importantes. Todos os membros do nosso corpo são importantes. Até como falamos em sala de aula, né? Qual é o órgão mais importante do corpo? O coração, o cérebro. Gente, o órgão mais importante do corpo necessariamente não existe. Porque nós podemos chegar a morrer com qualquer problema no órgão. O coração é o mais importante, né? Mas se nós tivermos um problema sério no rins, nós podemos morrer. O cérebro é mais importante, mas se o coração morrer, o cérebro também morre. É o coração mesmo, professor. Não, mas se o cérebro morrer, morre tudo. Ou seja, precisamos entender que Deus criou o nosso corpo com diversos membros e eles juntos, unidos, trabalhando bem, todos fazem com que o nosso corpo esteja bem, ok? Somos criação perfeita de Deus, criação perfeita de Deus. Para discutirmos um pouco mais sobre isso, vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa aula. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos, ó Deus, por mais essa aula que o Senhor nos concede, que o Senhor possa cuidar de nós, que o Senhor possa estar conosco, nos guiando, nos ajudando, nos dando, ó Pai, tudo que é necessário para o nosso crescimento. Nos ajuda, ó Deus, nos abençoa para que possamos ter uma aula agradável, para que possamos entender, ó Pai, a Tua criação através do nosso corpo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, professor, em que página do livro nós vamos encontrar isso? Livro, página 313. Página 313 do seu livro está lá, Sistema Locomotor, página 313. E como referência bíblica, eu já falei para vocês, né? 1 Coríntios 12, 14 a 20, que fala sobre a formação do corpo através de diversos órgãos e que esses órgãos trabalham unidos um com o outro, fazendo com que nós possamos estar bem e glorificando ao nosso Deus através da sua criação, a sua obra-prima que somos nós. Bom, então nós já vimos que o sistema locomotor é o sistema responsável por toda a movimentação do corpo humano. O sistema locomotor é responsável por toda a movimentação do corpo humano. Se tu corre, se tu pula, se tu anda, tudo é sistema locomotor. Aí aqui eu coloquei formação, objetivo e característica.
Quando eu coloco formação, eu estou aqui perguntando como é formado o sistema locomotor. Então eu quero que você pegue aí o seu livro na página 313 e vamos trabalhar junto comigo neste momento. Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam que o sistema locomotor é formado, como diz aqui, ossos, músculos e articulações. Ossos. O nosso corpo é formado por ossos. E você, inclusive, pode ver o desenho aqui do lado, né? Que tem o nome de todos os ossos. Quer dizer, todos não. Mas tem o nome dos ossos que estão aqui. Assim como os músculos do lado. E aí é bem interessante, gente. Vê só. O que faz você correr não é os ossos, não são os ossos. O que faz você correr são os músculos, a contração dos músculos. Que aqui, no desenhozinho, você tem uma representação do que seriam os músculos. Nosso corpo é totalmente coberto de músculo. Aí tem gente que diz assim, oxe, por que eu não vejo? Por que eu não vejo? Não, porque não são desenvolvidos, como por exemplo, pessoas que vivem na academia. Mas o nosso corpo, ele é coberto por músculos, senão nem estaria aqui em pé. Né? Nem estaria aqui em pé. Por exemplo, há uma pessoa que gosta de jogar, como eu, mas não aguento. Né, que toda semana eu vou jogar e fico mancando. Isso tem a ver diretamente com lesão muscular, porque os meus músculos não estão preparados para a intensidade do que eu pratico. Então acontece que eu lesiono o músculo, eu preciso tomar remédio, passo uns 2 dias ali descansando para ele voltar ao normal. Mas é o músculo que nos dá a capacidade de correr, de pular, força. Os ossos, eles são firmes, ele dá aquela firmeza, mas tudo tem a ver com os músculos. Então, o sistema locomotor é formado por 3 partes principais: ossos, músculos e articulação. Ossos, músculos e articulações. Qual é o objetivo? Acabei de falar, repetir. O objetivo é locomover o nosso corpo, movimentar o nosso corpo. Esse é o objetivo que nós temos com o sistema locomotor. Pulei, sistema locomotor. Andei, sistema locomotor. Corri, sistema locomotor. Características do sistema locomotor. Nós podemos ver aqui no nosso livro, também na página 313, onde diz, gente, no segundo parágrafo: os ossos humanos são resistentes e duros. Isso a gente já sabe. Tem noção que a gente pega algo muito pesado, às vezes só com o dedo assim levanta e não quebra. O osso, ele é muito firme, né? Eles sustentam o corpo e protegem os órgãos. Isso é interessante a gente saber. Os ossos, eles protegem os órgãos. Isso aqui, os ossos humanos são resistentes e duros. Eles sustentam o corpo, né, o que nos mantém em pé, e também protegem os órgãos. Por exemplo, aqui, onde eu estou batendo agora, existem as costelas. Essas costelas que estão aqui por baixo desses músculos, que não são muitos, essas costelas, elas protegem o pulmão, ou melhor, os pulmões, e o coração. Estão protegidos por essas costelas. E é por isso que é também perigoso quando há fratura de costela, porque quando você fratura uma costela, quebra, ela pode perfurar algum órgão. Né? Aí a costela você também consegue ver aqui, onde tem a parte dos ossos no desenho, costelas, tá vendo? Aí você vai ver, dos 2 lados tem isso, um pulmão de um lado, um pulmão do outro, coração no meio, ok? Porque a gente tem uma mania de achar que o coração está aqui, do lado esquerdo. Não é, gente. O coração, ele está basicamente pelo meio do nosso corpo, só que um pouquinho mais para o lado esquerdo do que para o direito, tá bom? Então, sustenta o corpo e protege os órgãos. O crânio, por exemplo, protege todo o encéfalo. E as costelas protegem o coração e os pulmões. Isso aqui, é o crânio, né? Aqui a gente chama de cabeça. É o crânio que protege todo o encéfalo, que tem o cérebro, que tem o bulbo. Nós vamos também falar sobre isso em um dos sistemas. Tem o bulbo, tem o cérebro, que é protegido pelo
crânio, pelo crânio. E por incrível que pareça, né, talvez vocês com certeza não sabiam, o crânio, essa parte aqui onde eu estou tocando de cima da cabeça, é o último osso que cresce no nosso corpo humano. É o último. Já perceberam que a criancinha, se você tiver um irmãozinho novo em casa, a criancinha, a moleira é aberta, a cabeça é aberta, só tem uma pelezinha e o cérebro dentro. É por isso que tem que ter muito cuidado com a cabecinha da criança, porque é aberto em cima. Aí aos poucos vai fechando o crânio e transforma nessa coisa dura que nós temos na cabeça. Ok? Aí, continuando, diz, ó, a coluna vertebral, gente, é esse osso que passa aqui no desenho direto até a nossa cintura. Se você baixar o pescoço e tocar assim, ó, no seu pescoço, você vai sentir como uns negocinhos redondinhos de osso. Isso aqui é a nossa coluna vertebral, que passa direto até a nossa cintura, ó. A coluna vertebral é formada por uma série de ossos chamados vértebras. O fêmur, localizado nas pernas, é o maior osso do corpo humano. E o que é o fêmur? É um osso da coxa. É um osso da coxa, como você pode ver aqui embaixo, ó, fêmur. É o maior osso do corpo humano, o fêmur, ok? As cartilagens, o que é cartilagem? Simples, gente. Orelhinha, ó. Esse negocinho duro que nem é osso e nem é carne pura, é cartilagem. A ponta do nariz nem é osso e nem é carne pura, é cartilagem, né? Principalmente a orelha e o nosso nariz são cartilagem. Então olha o que é que diz aqui. As cartilagens são partes resistentes e ao mesmo tempo flexível, que formam as orelhas e a ponta do nariz e geralmente revestem as extremidades dos ossos. Os nossos ossos, né, são revestidos também por cartilagem, uma forma de proteção para os ossos. Os pontos onde os ossos se encontram são chamados de articulação. Como assim, professor? O ponto onde os ossos se encontram? Simples, ó, gente. Essa parte do braço encontra com essa outra. No meio a gente tem o cotovelo. Isso daqui é uma parte que o braço se encontra, tá vendo? Esse encontro dos braços é chamado de articulação. As articulações, elas podem ser móveis, né? A gente consegue, ó, isso aqui é articulação do ombro, do cotovelo, do pulso, do dedo. Tudo isso é articulação. Pode ser totalmente móvel, pode ser semimóvel, como por exemplo o pescoço, não vai para qualquer lugar, e pode ser imóvel. Então a gente vê isso aqui, ó. Os pontos onde os ossos se encontram são chamados de articulações, que podem ser móveis, como as do joelho, né? Lembrando que é todas as partes onde o nosso corpo dobra, é chamado de articulações. E as do cotovelo, semimóveis, como as das vértebras da coluna, a gente move, mas não consegue também ir para todo canto, né? Ou imóveis, como as existentes entre os ossos do crânio, porque o nosso crânio ele é formado por diversos ossos, mas eles não se movem. Existe contato, mas eles não se movem. Por outro lado, nós temos sim muitas articulações no nosso corpo. Eu vou começar, ó, no dedo. Nós temos 3 articulações, no começo, no meio e aqui, ó, no finalzinho. Temos o pulso, temos o cotovelo, o ombro, nós temos a própria cintura, que eu esqueci aqui o nome, nós temos o joelho, nós temos o tornozelo, os dedos dos pés, vários pontos de articulações, que são os locais onde pedaços de ossos se encontram um com o outro. Como vocês podem ver no desenho, o nosso corpo é formado por vários pedaços de ossos que formam o esqueleto, não é isso? Por fim, os ossos estão ligados aos músculos, presta atenção nisso. Os ossos estão ligados aos músculos, pelos tendões. Sabe o que é um tendão, gente? Pegue o seu pé e na parte de trás do pé, você segura assim entre o calcanhar subindo. Não tem um negocinho subindo meio mole, meio duro. Isso é um tendão. Se você romper esse tendão, só para você ter noção, esse tendão do seu pé, se você romper, você não consegue andar, é impossível.
É impossível andar com um tendão rompido. Então, olha o que é que diz. Os ossos estão ligados aos músculos pelos tendões. Quando os músculos se contraem e relaxam, isso aqui, ó, movimenta os ossos e assim ocorrem os movimentos do corpo. É como eu disse a vocês, os músculos junto com os tendões são responsáveis por fazer o nosso corpo se movimentar. Mas se por acaso eu lesionar, machucar os músculos que eu tenho por aqui, eu não consigo, por exemplo, fazer isso. Por quê? Porque o músculo está extremamente machucado. Ok, gente? Então vamos lá. Hoje falamos do sistema locomotor. É o sistema responsável por nossa movimentação, pela movimentação intensa do corpo humano. É formado por ossos, músculos e articulações. Ossos, músculos e articulações. São três partes que formam o sistema locomotor. Ossos, músculos e articulações. Os ossos são duros e protegem o nosso corpo, não é isso? O crânio protege o cérebro, a coluna, ou melhor, as costelas protegem o pulmão e o coração. Nós temos também no nosso esqueleto as cartilagens, né, que são as partes que ligam um corpo, uma parte do corpo à outra, né? As cartilagens aqui, ó, como a orelha, como a ponta do nariz. Nós temos as articulações que podem ser móveis, semimóveis ou imóveis. E vimos principalmente que são os músculos responsáveis direto por fazer a movimentação do nosso corpo. Tá bom? Então eu peço a vocês que deem também uma olhadinha nesse desenho, né? De um lado o esqueleto, do outro lado a formação dos músculos, e logo embaixo diz: o sistema locomotor é formado pelos ossos e músculos que em conjunto movimentam o corpo. Aí você diz: professor, e as articulações, onde é que fica? Mas é que as articulações são responsáveis por essa movimentação, né? A movimentação do nosso corpo, as articulações. Ok, gente, então hoje tratamos basiquinho sobre sistema locomotor. Atividade, não se preocupem, né? Porque eu já expliquei na sala de aula, vocês já sabem a atividade de ciências, eu estou explicando a atividade na sala de aula e vocês levam para casa para fazer. Com certeza, nesse momento, vocês já sabem a atividade que deve fazer no livro de vocês. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!